Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Sejam bem-vindos ao canal Manaim. Nós estamos, eu, Solon Pereira, Roseli Pereira e Joaquim Wallace de Souza, estamos de volta para comentar hoje a Escola Bíblica Dominical deste domingo, dia 1º de outubro de 2023. Bom, irmãos, então eu anotei alguns tópicos aqui para nós comentarmos. A primeira novidade aqui, que a gente pode comentar, de fato, é o retorno de Gedeuti. E eu quero fazer aqui uma observação e dar a oportunidade para o Joaquim fazer uma correção também, porque na semana passada, o Joaquim ele disse o seguinte: olha, parece, eu recebi informações aqui que ele estaria fazendo uma hemodiálise, e ele aparece hoje. E o que me pareceu é que ele estava gripado, né? Porque ele tossia bastante, né? Limpava o nariz muitas vezes. Aí eles até tiravam a câmera dele, colocavam lá, né? Outra coisa lá para poder disfarçar. Mas então, me pareceu ser só uma gripe, Joaquim. Você teve alguma outra notícia? De novo, a mesma pessoa, né, de dentro do presbitério, me diz que ele tem um equipamento de diálise em casa. O médico está visitando ele em casa, né? Mas uma vez por semana ele é levado ao hospital. Isso é informação, né, que de dentro de quem está do lado dele, sabe? E, e só para você ver que o negócio é tão sério, que, inevitavelmente, Judite teria que aparecer na EBD da última semana. Porque o Judite, ele gosta de aparecer. Então, o negócio está sério. Sobre essa gripe que ele está nela, é a fragilidade até da idade, né, pastor Sol? Da idade, porque não tá, o tempo não está maluco assim para estar essa gripe, essa tosse, né? Mas eu, por exemplo, né, que conheço o Judite há muitos anos, né? Conheço, né, as mentiras dele há muitos anos. Eu espero que Deus dê a ele muitos anos de vida, pastor. Muitos anos de vida. Porque é necessário que o pastor Judeti ele veja o mal que ele causou, da fonte que ele bebeu e a miséria que tem acontecido no meio das igrejas. Porque eu tenho informação, pastor Sol. Entendeu? Eu espero realmente que alguém se junte, encoste no pastor Judeti ali e que antes que ele desça ao vale do juízo, haja aí uma esperança, sabe? É muito difícil, tá? É muito difícil. Amém, Joaquim. Vamos orar, né, para que realmente não seja um problema de rins, porque isso, pelo que eu vi aqui, não é uma coisa muito fácil, não. Não sei se a Roseli quer comentar ou se a gente pode passar já para o primeiro tópico aqui, Roseli. Não, pode passar para o primeiro tópico. Bom, então vamos lá. Logo no início, o Gedeuti, ele aparece assim, aparece muito bem, e a primeira providência que ele toma é de tentar levantar um pouquinho a moral dos pastores que o substituíram na semana passada. Então, foi a primeira coisa. E ele repetiu o que o Marcelo Ferreira falou: nós pregamos o que vivemos e vivemos o que pregamos, ou seja, para poder, né, ratificar aquilo que o Marcelo falou. E eu já falei semana passada, eu concordo com isso, eles vivem no mundo da lua, pregam um mundo da lua, uma coisa fora da realidade, eles gostam de ser iludidos, e então eles pregam ilusão, e eles vivem a ilusão que eles pregam. Então, nesse sentido, você veja o que o Gedeuti ele falou sobre o próprio Alexandre Brasil. Olha só que coisa interessante. Ele fez a mesma coisa que o Alexandre Brasil fez semana passada, a mesma coisa. Ele tratou o Alexandre Brasil como se fosse aquelas crianças que o Alexandre Brasil tratou na semana passada. Então, vocês lembram? O que o Alexandre Brasil fez? As crianças deram uma resposta decorada, ensaiada, e ele falou alguma coisa do tipo assim, uma resposta profunda, né? E o Gedeuti fez a mesma coisa com ele. Fez a mesma coisa com ele. Ele foi lá,
apresentou aquela escola bíblica que é quase decorado, com a coisa quase ensaiada, e o Gedeuti apareceu e falou o seguinte: vale a pena mostrar que Gedeuti trata as pessoas como crianças assim, e ilude as pessoas, assim, eles não querem viver na realidade, então eles pregam algo que é fora da realidade. Olha só o que ele falou, eu achei bem interessante, abre aspas, no domingo passado, nós não estivemos presentes à reunião. Ele não disse por quê, ele simplesmente disse que não esteve presente à reunião. Estava o pastor aqui, por sinal, um trabalho extraordinário feito pelos pastores. Irmãos, um trabalho extraordinário, né? Realmente viver no mundo da lua. Eu, pelo menos, acredito que qualquer pessoa que tenha observado um pouquinho da semana passada percebe o quanto aqueles pastores eles estavam perdidos, né? Luiz Eugênio, Alexandre Brasil, o radialista, mas enfim, ele disse, olha, eles fizeram um trabalho extraordinário, né? Fez a mesma coisa que o Alexandre Brasil fez. Aí ele diz o seguinte, inclusive o pastor Alexandre Brasil fez um comentário muito bom a respeito do livro de Cantares. Aquilo que nós fazemos, não é? Ele fez com maestria. Foi uma grande maestria, eu achei fantástico. É a mesma coisa que o Alexandre Brasil falou para as crianças. Olha, as crianças deram assim respostas profundas. Gedeuti tratou o Alexandre Brasil do mesmo jeito que o Alexandre Brasil tratou as crianças. Ou seja, uma coisa fora da realidade. A gente sabe, não é nenhum demérito para as crianças. Crianças são crianças. Crianças, elas fizeram decorado, aquela respostinha ensaiada. E aí o Gedeuti tratou o Alexandre Brasil da mesma forma. Olha, você fez lá sua respostinha ensaiada, decoradinha, parabéns, foi extraordinário, foi profundo, foi brilhante. Aí ele diz aqui, né, como foi que ele falou assim? Com maestria. Irmãos, me perdoem, mas um pouquinho de realidade não faz mal a ninguém. Roseli? Só dizer aqui que entre as respostas, né, entre a atuação, né, eu vou falar de atuação porque isso, na verdade, tudo um teatro, né, é uma encenação ali, né? Você vê que eles mandam as perguntas e as crianças decoram, sem nem entender o que elas estão decorando. Elas são simplesmente usadas pelo sistema. E aí elas decoram aquilo e fica lá a professora maestra lá na frente, né, ensaiando aquelas crianças, que eu acho triste quando eu vejo isso. Eu fico assim, com o coração partido, sabe? E dou graças a Deus, falo, ai, graças a Deus, nós tiramos nossas crianças desse lugar, porque é um lugar nada saudável ali para criança ali crescer ali dentro. Eu acho um péssimo lugar, uma péssima doutrina, ficar aí doutrinando as crianças com tanta bobagem, com cantares que não leva a nada, que é simplesmente uma poesia, e fico ali achando como é que é, chifre na cabeça de bode, não sei como é que é o negócio aí, fico encontrando um monte de coisa que não existe ali em cantares. Então, eles ficam ali, né, usando essas crianças, mas eu acho que as crianças foram melhores do que o Alexandre Brasil, porque as crianças ensaiaram tudo direitinho, aprenderam aquilo que as professoras passaram para elas e elas deram a resposta. Mas o Alexandre, e elas trazem até com uma certa segurança, mas o Alexandre Brasil, ele não transmitiu aquela segurança, né? Ele não sabe que aquilo é uma enganação mesmo, sabe, no fundo dele, ele não tem essa segurança que ele está ensinando realmente é isso mesmo, que ele não mostra isso, né? Ele sabe que aquilo lá é só uma invenção e ele não conseguiu inventar bem as coisas. Né? Gedeuti é mais cara de pau mesmo, aquela pessoa que vem e, sabe, vai falando as coisas sem sentido nenhum e sabe que ninguém filtra nada mesmo, que ninguém está prestando atenção em nada, inventa as coisas e espiritualiza tudo, o pescoço, a Torre de Davi, está espiritualizando tudo ali. Então é uma coisa assim, é impressionante, é lamentável, é triste, né? Mas eu ainda fico com as crianças, viu, Alexandre Brasil? Joaquim, diz aí sobre a atuação brilhante do grupo semana passada. É brilhante, né? Brilhante. Eu fico assim, absurdo, um cara que é formado, Alexandre Brasil, um menino formado, tem canudo, tem faculdade,
e se deixa um trabalho desse. Também, né, pastor Sol? A maioria deles tem boas relações nos cifrões, né? Todo mundo sabe disso. Então, deve falar o que o patrão manda, né? Eu fico só observando, pastor Sol, o Jureti, né? Cada dia a gente vai lendo as bobagens que o Jureti escreve, é bobagem, entendeu? É coisa de ser, não tem como, não tem nem lé nem cré. É um velo cheio de ponta que você não consegue ligar, né? Só na revelação da cabeça do Jureti. Aí você pega aqui, ó. Eu separei um trechinho do senhor, né? O livrinho, tá vendo aqui? É. Ele escreve na página 56 do livro, com a verdade do Pai, no caminho que é Jesus, na direção do Espírito Santo e uma ordem profética para o corpo. São 4 pessoas no Maranata. A quarta é uma ordem profética para o corpo. Essa ordem profética vem direto da cabeça do Jureti. Aí você vê a miséria que a Maranata está nela por causa dessas ordens proféticas. Né? As ordens proféticas aí que você está vendo aí. Qual é a ordem profética? Essa última ordem profética. Passa o link. Nós queremos 1 milhão. É a ordem profética, sabe? Então, a igreja de Maranata está fundada em mentira. E eu fico assustado que não tem ninguém da liderança capaz de abrir um livro, nada para estudar. Deve estar ganhando muito dinheiro esse povo, a ponto de falar assim, gente, nós não podemos acordar do nosso sono do cifrão. Porque eles devem estar ganhando muito dinheiro. Né? O Jureti escreve um livro, né? Escreve um livro que ele saiu com 7 pessoas da igreja presbiteriana, na página 34, dizem que saiu com 7 pessoas de lá, que foi uma bênção, e ninguém procurou saber quem foi. A gente tem 55 anos de mentira e 93 anos de malandragem. 92 anos de malandragem. É tudo para um resultado final. Inclusive, agora, pastor Solo, só para você lembrar, eu infelizmente, não está muito dentro do assunto, né? Mas, por exemplo, as igrejas na Europa estão fechando. Porque a Europa está mudando de religião, né, pastor Solo? Não pode estar explicando muito aqui no canal do YouTube, não sabe se o canal do YouTube veta, né? Mas está chegando muito imigrante de outras religiões para a Europa. E o que está acontecendo na Europa? O ateísmo, por causa das ideologias, está tomando corpo na Europa. E tem igrejas na Europa centenárias virando bares. A Judeuti fica feliz que comprou uma igreja de não sei quantos mil metros quadrados fechada. Que não tem ninguém. Se não tem ninguém com todo o trabalho que teve, você imagina o Judeuti, essa turma dele, que esse monte de mentira, vai fazer o que lá? Você está entendendo? Eles pegam a igreja que não tem, que está lá como ruína, porque deveria ser fechado um cinema, virar um teatro, virar um bar, virar uma boate. Aí a Maranata compra uma igreja dessa e sai espalhando para todo mundo que agora abriu uma igreja na Inglaterra. Pessoal, isso é brincar com o senso dos irmãos aqui do Brasil. E os irmãos têm orgulho de dizer que agora estão no mundo inteiro. Acho que eles estão em Marte agora. Meu Deus. Joaquim, eu acho que até mais para frente a gente comenta mais alguma coisinha sobre isso, mas você tem razão. A gente sabe bem que a religião que mais está crescendo no mundo hoje não é o cristianismo. Mas, enfim, não é, como você mesmo disse, não é o caso. Eu vou passar para o próximo tópico aqui. Bom, o próximo tópico é a megalomania da Maranata, né, a partir de Gedeu Trigueiros. Eles têm, sim, essa apresentação de ser algo que ninguém mais é, que igreja nenhuma. Eles são a igreja fiel, eles são a obra do Espírito Santo. Além, o que passa deles é lixo, é porcaria, não presta, é religião, é um cristianismo que vai acabar em misticismo, e assim vai. A gente já sabe disso, né? São seminários, anos a fio, trazendo esta mensagem na mente das pessoas. Mas vejam só o que Gedeuti fala agora. Ele disse o seguinte, abre aspas, Pastor Gilson estava ausente também.
Ele chegou agora, esta semana, e tem muita coisa para trazer. O conteúdo que nós temos hoje para colocar nas redes sociais aí não tem medida. E aí, ele agora que vai falar o que é mais impressionante. Ele diz o seguinte: ninguém consegue hoje fazer aquilo que a Igreja Cristã Maranata faz. Ou seja, ninguém consegue fazer. O que o Gilson foi lá fazer, lá na Turquia, ninguém, um arqueólogo, um estudioso, um cientista, né, as diversas religiões ao longo dos séculos que já estudaram já as igrejas da Ásia, aquela região da Turquia, que já fizeram vários estudos, que tem dezenas, quiçá centenas de livros escritos sobre o assunto, mas ninguém consegue fazer aquilo que Gilson fez em 15 dias. É uma coisa assim que realmente beira, assim, eu não vou falar o nome da psiquiatria aqui não, porque realmente, eu vou dizer que é uma megalomania mesmo. Ninguém consegue fazer hoje aquilo que a Igreja Cristã Maranata faz. E aí ele complementa dizendo o seguinte: não é por vaidade. Você sabe que Gedeuti, ele gosta muito de, ele fala uma coisa e depois diz que não é. Então ele diz, não é por vaidade. É claro que é vaidade. Isso é pura vaidade. Isso é vaidade cuspida na cara das pessoas. Não é por vaidade, nem por vanglória. É claro que é vanglória. Ele está se vangloriando. Mas pelo menos se ele estivesse vangloriando de alguma coisa que eles são, mas eles se vangloriam de alguma coisa que eles não são, o que é mais impressionante, porque além de ser vanglória, é com o fundamento da mentira. Então, mas eles não é vanglória, mas é porque tem. E aí eu queria aqui só fazer a minha observação, depois eu passo para os irmãos. Porque o Gedeuti, ele parece que ele realmente ele é um adepto agora de Salomão, não é? Não é mais Davi. No tempo que eu passei na Igreja Maranata, o negócio era obra de Davi. Agora parece que é Salomão. Salomão, no meu tempo, era tipo do Espírito Santo. Parece que agora já nem é mais tipo do Espírito Santo, agora é tipo de Jesus, não é? Não sei como é que evoluiu isso aí, não. No meu tempo era tipo do Espírito Santo, e eu cheguei a gravar um vídeo, esse vídeo já tem muito tempo, está no canal Maranata Anátema, mostrando que Salomão não pode ser tipo do Espírito Santo. E eu faço ali um trabalho de apresentação até da história, e inclusive mostrando biblicamente todo o contexto social, o contexto econômico, o contexto em termos de governo, contexto político do tempo de Salomão. Então isso está num vídeo aí, é um vídeo bem longo. Eu acredito que as pessoas elas nem assistem, porque ele é um vídeo muito informativo. Mas enfim, resumindo aqui a história, o que acontece? Salomão estava explorando demais as pessoas com pesadíssimos impostos. A população ao redor de Salomão era uma população pobre que trabalhava horrores para poder entregar pesados impostos para Salomão, e Salomão construindo palácios. Salomão construiu palácio para ele, Salomão construiu palácio para a mulher egípcia, né? Salomão construiu ali, né, fez um trabalho ali riquíssimo ao redor do templo, fez aquedutos, Salomão fez obras que a gente poderia chamar de faraônicas. Eram coisas impressionantes. E as pessoas vinham do mundo todo para poder conhecer, para ver aquilo, aquele espetáculo. Então as pessoas, os visitantes, eles vinham e eles ficavam ali no palácio do rei, né? Então tudo que eles olhavam era maravilhoso. Mas se eles saíssem da porta do palácio para poder visitar a população estava na miséria. Tanto que quando Salomão passa ao final para Roboão, o povo vai a Roboão dizer: olha, a gente não aguenta mais. O seu pai, né, acabou com a gente em exploração. A gente não suporta mais. E Roboão disse então: meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Vocês acham que o meu pai arrochava demais vocês? Eu vou arrochar muito mais. Então, e foi isso a causa da divisão do reino. Então,
a incapacidade de se perceber que você não pode ficar construindo reinos, castelos, né, olha só, comprando essas propriedades que devem ser caríssimas, em euro, em dólar, propriedades caríssimas, quiçá bilionárias. E aí você olha para a população, para o povo da Maranata que está financiando isso, entregando estes impostos chamados de dízimos. Essas pessoas, essa população está na miséria. É um povo pobre, é um povo sofrido, são donas de casas, lavadeiras, passadeiras, né? São serventes de pedreiros, são pedreiros, motoristas de aplicativo, motoristas de ônibus, pessoas que trabalham no comércio, são pessoas, muitas vezes, que têm um salário ali suado e tiram 10% da renda para entregar para Salomão, construir palácios, com Gedeuti comprar propriedades na Inglaterra, lugar onde ele certamente nem mesmo tem dízimos para isso lá. Mas a população aqui pobre do Brasil está mandando dinheiro para a Inglaterra, está mandando dinheiro para os Estados Unidos, simplesmente para Gedeuti se vangloriar e para ficar fazendo essa propaganda toda. Olha só o que é olha como é que fala? O órgão de tubo. Meu Deus, quem é que usa órgão de tubo? Pagou uma fortuna por aquele órgão de tubo. Para fazer o quê? Museu? Eu não sei, meus irmãos, mas assim, é megalomania ou não é, Roseli? A história de Salomão é bem parecida com o que vem acontecendo aí com a seita, né? Você vê que Salomão, ele bebia em copos de ouro, né? Ele em taças de ouro. Diz que eles nem pesavam a prata, porque a prata era muito abundante, pesava-se o ouro. E ele tinha, eu não lembro dos números, né? Mas se a gente for olhar livro de crônicas ali, você vai ver que ele tinha não sei quantos cavalos, não sei quanto disso, não sei quanto daquilo, não sei que, é que nem Gedeuti. Tem isso, tem aquilo, e Salomão era assim. Ele era muito vaidoso, ele conseguiu muita coisa. Como que ele conseguiu tudo isso? Explorando o povo, como você falou. Explorava, até que chegou uma hora que eles não aguentaram mais, né? E falou, não, agora quando Salomão morreu, agora chega, vamos dar um basta nessa situação. E o Roboão queria continuar o negócio, mas não, vamos dar um basta nessa situação. Só assim, abrindo um parênteses aqui, que eu acho bem interessante nessa história aí, que não tem nada a ver com a história da Maranata, só um parênteses aqui, porque Salomão tinha não sei quantas concubinas, não sei quantas esposas, 600, tal, mas a Bíblia só registra Roboão como único filho, né? Interessante, né? Bom, pelo menos Salomão tinha um filho, né? Registrado ali. E aí, nisso tudo, então, o reino se dividiu. E eu acho também que é isso mais ou menos que eu sempre falo, que mais cedo ou mais tarde a Maranata, quando se cumprir o sonho lá de Gedeuti, a Maranata vai se dividir em vários pedaços. Outra coisa também que eu lembrei foi do Titanic. Titanic, viu, Joaquim? Todo mundo conhece a história do Titanic, né? Mas o Titanic, eles tinham tanto orgulho do Titanic quando foi construído, que eles falaram, não, quando o Titanic, para entrar aqui nessa primeira viagem, nós vamos convidar assim, as pessoas mais importantes aqui de Londres, né? E foram mesmo para ocupar ali a primeira classe. Então, foi assim uma coisa... Eles tinham um orgulho muito grande do Titanic. Eu tinha um livro do Titanic bem interessante, nem sei onde é que foi parar. Mas Titanic tem essa história, que todo mundo conhece e sabe o fim que aconteceu também, né? Então, Deus sempre quis mostrar, olha, tá vendo o que aconteceu com o Templo de Salomão? O Templo de Salomão foi abaixo. Titanic foi para o fundo do mar, tá até hoje lá. O Templo de Salomão, né, foi destruído e pegaram até tudo, né? Pegaram a parte de ouro, aquelas peças todas, levaram lá para Babilônia. A gente sabe bem a história ali, né, do Templo de Salomão, e era um templo magnífico. Se não me engano, ele era o dobro, a estrutura dele era o dobro do tabernáculo. Ele tinha 50 metros por 100, mais ou menos. Então eu falo, gente, imagina um templo com 50 metros por 100 e todo de ouro, né? Ele era de madeira, mas ele era por dentro, ele era todo de ouro.
as paredes de ouro. Como que pode um negócio desse? As peças ali, tudo de ouro, aquele candelabro, aquele negócio, não sei quantos quilos pesava, 36 quilos, se não me engano, mas isso era no tabernáculo, ali dentro ele tinha vários candelabros. Se não me engano, acho que ele tinha 10 candelabros ali dentro. Então era uma coisa, aqueles touros, aquele negócio todo, aquele trono, aquela coisa. Olha, é uma coisa formidável. E o que sobrou? Nada, né? Não sobrou nada disso, né? E foi tudo carregado, foi tudo partido ao meio. Eu vejo que não adianta a gente ficar enaltecendo a estrutura. Parece que Gedeotti não conhece a história do Titanic, nem conhece a história de Salomão. Enaltecer a estrutura, vai ver o que vai acontecer. A gente vai, né, espero que Gedeotti viva para ele mesmo ver com os olhos dele. Eu desejo muita saúde para o Gedeotti. Gedeotti, eu desejo para você mais 10 anos, 15 anos, para você ver o que vai acontecer com o seu Titanic aí, tá bom? Joaquim, e a obra de Salomão? Complicado, né? Como o senhor falou no início, pessoal. Comparar Jesus Cristo com Salomão é uma infâmia, né? Infâmia. Salomão tá lá, ó, 700 mulheres, 300 concubinas, fora que tinha por fora. Né? E fora os ídolos pagãos, né? Aí você imagina agora, Salomão escreve um poema, coloca uma sulamita no poema, e ele vira a igreja fiel de um cara que é depravado. Totalmente depravado. Totalmente megalomaníaco. Aí eles falam que Jesus Salomão é tipo de Jesus. Isso aí, um pastor que prega uma coisa dessa, ele tem que se preocupar com a salvação dele. Salmos 4, versículo 2, diz assim, ó: Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Essa é a pergunta. É uma pergunta aos pastores da Maranata. Até quando você vai pregar infâmia que o Judetim ensina? Isso é infâmia. Isso é maldição. Isso é apostasia. Judetim se apostatou da fé há muito tempo. Inclusive, pastor Solo, eu tenho a mania de ligar para o pastor da Maranata e conversar com eles e abrir os olhos deles. Porque eu não quero saber se eles vão ouvir ou não vão deixar de ouvir. Quando aquele grande dia que eles tiverem de prestar conta com Deus, eles não vão dizer que não ouviu. Inclusive, eu fiz contato com o tal do pastor que foi levantado do Paraguai essa semana. Quando eu comecei a conversar com ele simplesmente me bloqueou. Eles não suportam a verdade. Né? Eu estou conversando com outro aqui da Bahia, ele disse que nós aqui, pastor Saulo, nós temos problema. O nosso problema é que nós temos ódio no coração, você entendeu? Tudo que a gente fala é ódio. Então eles estão igual aquele pessoal aí que o senhor sabe, né? Que se falar contra eles é ódio. Né? Eu falei com ele, rapaz, não entendo você, mimimi, mimimi, mimimi. Você foi levantado para ser ministro da palavra ou ministro do Judeti? Porque o Judeti Gueiros está ensinando, eu provo pela Bíblia, que o que os Judeti ensinam é o ministério da iniquidade. O ministério da iniquidade. Né? Porque, igual ele enaltecendo aí essa turma toda aí, né? E a turma mandando para elas, aqui na Europa, tá tudo maravilhoso. Mas tem que falar coisas para agradar ele, que ele é megalomaníaco. O Judetinha tem problemas, que ele precisa encher o peito dele e dizer, eu acertei, eu tinha que fazer a rebelião na presbiteriana, eu consegui, e é isso mesmo, né? Eu contei para eles que era 7, mas era mais de 70, mas acreditaram, e agora é isso mesmo, nós estamos vencendo na Europa. Aí ele não sabe que eu tenho contato dentro do seminário de Madrid. Se tiver 100 pessoas, é muito. E não tem um espanhol. Todo mundo brasileiro. O europeu não cai na baboseira mais, não. O europeu, ao contrário, o europeu está se ateizando.
Será que é a palavra certa? Eles estão se distanciando da palavra. Eles não querem saber. Então agora chega Judeti com essa turma dele na Europa e diz que está bombando. Bombando aonde, gente? Bombando aonde? Entendeu? Eu acho que os irmãos deveriam... porque a gente não pode ficar falando, né, nomes aqui, professor. O negócio é sério. Mas é uma vergonha. É uma vergonha. A mentira. Rapaz, eu já vi peão mentiroso, mas Judeti conta mentira do início ao fim. Nada se comprova. Tudo que ele fala é um testemunho que ninguém sabe de nada, é um negócio que ninguém viu e ninguém sabe, né? É o anjo que pisava dentro da panela de comida da irmã, que a irmã não cozinhava nada, a irmã estava lá de graça, não cozinhava nada, o anjo pisava na comida para tirar. Rapaz, é um negócio fora do comum. Sinceramente, para você, ouvir o Judeti nessas pregações dele, é ouvir maluquista. Bom, então, pegando aqui o ganchinho do Joaquim, Gedeuti chegou a dizer o seguinte, abre aspas, é o alimento que está sobrando e as pessoas estão vindo, estão se alimentando, porque o alimento é do Senhor, a igreja é dele, a obra é dele, e assim por diante. Vejam que interessante, o alimento está sobrando só se for na mesa de Gedeuti, realmente. Porque o que a gente sabe é que as pessoas elas estão sendo cada vez mais exprimidas, né? Exigidas. Tem que mandar link, tem que mandar resposta, tem que fazer madrugada, tem que fazer culto meio-dia. É só aquele ativismo e as pessoas estão sendo cobradas e ainda tem que mandar dinheiro para Gedeuti. Então, quer dizer, e quando essas pessoas elas precisam de alguma coisa, tem alguma necessidade, a igreja tem que fazer vaquinha, porque o alimento só está sobrando lá na mesa de Gedeuti e dos empregados, daquelas pessoas que vivem no palácio do rei Salomão. Então, era só para poder fazer isso comigo. Ele diz, a igreja é dele, do Senhor. Ora, para alguém dizer que a igreja, essa igreja Maranata é do Senhor, é porque nunca leu o estatuto da igreja. Porque se ler o estatuto da igreja, vai saber muito bem de quem é a igreja Maranata e para quem ela vai ser transmitida quando o sonho de Gedeuti se cumprir. Vai ficar, né, na dinastia, é que nem o reinado mesmo de Salomão. Tem que passar de pai, né, para filho, para parente, é assim. Isso é uma igreja que realmente não pode ser algo parecido com a igreja de Jesus. Mas vamos lá, eu vou passar para o próximo tópico aqui, que é o seguinte. O Gedeuti, ele fala sobre os testemunhos, vejam só. Ele diz assim, que ele mente, parece, e ele não tem nenhum constrangimento em mentir. Vejam só. Ele diz, abre aspas, o Senhor está fazendo uma operação maravilhosa. Os irmãos querem ver? Você prega um assunto aqui, sobre um assunto aqui, daqui a pouco uma carta está vindo. Olha, quando o Senhor falou lá, essa palavra aqui, eu fui curado, em casa, no hospital, e aí ele está falando da cura, ele faz uma pausa para tossir, né? Porque ele está doente. Então vejam só, que coisa interessante. Aí ele está dizendo o seguinte, que enquanto ele está falando lá na escola bíblica, as pessoas estão sendo curadas. Vejam, o Gedeuti está falando e as pessoas estão sendo curadas, menos ele. Mas as pessoas estão sendo curadas enquanto ele está falando. As pessoas estão mandando cartas. Agora, o que é interessante, eu vou abrir para vocês comentarem, é o seguinte. Vocês repararam como são os testemunhos da Igreja Maranata? Como são os testemunhos? Os testemunhos não é de uma operação de Jesus na vida das pessoas, de Deus, mas os testemunhos é em relação à EBD, os testemunhos é em relação à obra maravilhosa. E não tem testemunho. E quando eles falam de uma cura ou de alguma coisa, nunca tem nome, nunca isso você consegue identificar a pessoa. Você não sabe de que cidade, você não sabe de que lugar, você não sabe nome, ela não tem parente, não tem nada. Os testemunhos de cura é aqueles testemunhos assim que você não tem como identificar a pessoa para perguntar para a pessoa, fulano, isso aconteceu mesmo com você? Foi desse jeito que eles contaram lá na Maranata? Agora, quando eles contam os testemunhos com a EBD, né, porque o importante é a EBD, o importante é a estrutura. Aí eles dão os endereços, querem ver? Vou dar só um exemplo. O Gilson hoje, ele contou quantos testemunhos? 1, 2, 3, 4 testemunhos. Querem ver como é que foram esses testemunhos? Tem tempo para eu poder contar para vocês como é que foram esses testemunhos?
Então vejam só os testemunhos. Não é o testemunho que Gedeu te diz que está acontecendo de cura enquanto ele fala, não. Olha os testemunhos da Maranata. São assim. Primeiro, Adonai Muniz, do Canadá. Então, olha só. Esse tem nome, esse tem endereço. Então, ele era um motorista de caminhão, ele tem conectado sempre com o aplicativo da Rádio Manaim. Recentemente, ele compartilhou esse aplicativo com um dos seus colegas de trabalho, que também é motorista de caminhão, e ele achou maravilhoso participar dos cultos. Inclusive, no seu trabalho, ele já viaja ouvindo as mensagens e participando também. O testemunho é que alguém mandou um link, né? E o caminhoneiro agora escuta a rádio lá no caminhão e está se integrando na igreja. Ora, irmãos, isso é testemunho? É o testemunho que Gedeu te contou? Parece que não, né? Aí depois ele conta outro testemunho, Gilson falando, olha só. Vinícius, Igreja do Rio de Janeiro, mandou um testemunho sobre uma criança de 5 anos. Abre aspas. Essa criança de 5 anos de idade, ele é da classe de pequenos lá da igreja de Niterói, tá vendo? Tem nome e tem endereço. Ele recebeu uma atividade no colégio para colocar ali qual seria o dia preferido dele durante a semana e ele disse que era o domingo. Aí a professora perguntou, mas por que o domingo? E ele disse, porque o domingo é o dia em que eu tenho a oportunidade de ir à escola bíblica dominical da minha igreja. E esse testemunho foi muito marcante para aquela professora e também para os demais colegas da sua escola. Meus irmãos, pelo amor de Deus, olha o testemunho. Qual é o dia? Perguntar para uma criança qual é o dia preferido é o dia que eu vou para a EBD de Gedeuti. Oh, meu irmão, por favor. Agora, você imagine se essa professora resolve consultar no Google Igreja Cristã Maranata. Olha o outro testemunho. Igreja de São José dos Montes Claros, Minas Gerais. Abre aspas. Jovens testemunharam do empenho e comprometimento das pessoas idosas da igreja em aprender com eles, em ser auxiliadas por eles. E ele até faz uma colocação muito interessante, que essas senhoras, elas demonstram que não envelheceram espiritualmente, e nós, jovens, precisamos estar mais despertados e nos esforçarmos mais para acompanhar essas queridas irmãs. Meus irmãos, deixa uma irmã dessa, uma dessas senhoras, olha o testemunho. O testemunho é que as senhoras estão interessadas, né, na EBD e os jovens estão ajudando elas a assistir a EBD. Olha o testemunho. Aí, agora, deixa uma dessas senhoras precisar de um socorro, de uma cesta básica, deixa uma senhora dessas precisar de um remédio, de um exame médico. Sabe o que vai acontecer? Esses jovens vão ter que dar um jeito de fazer uma vaquinha lá, porque o abençoado, né, que fala e as pessoas são curadas, não vai dar um centavo para elas, não vai ajudar com um centavo. Então, o testemunho é esse. O testemunho é esse. Olha aqui, mais um, o último aqui, tá? Igreja de Itaim, São Paulo. Abre aspas. A criança de 7 anos de idade, na sua escola, ali na atividade de aula, a professora pediu que as crianças formulassem palavras com determinadas letras. E quando chegou na letra M, perguntou uma criança da igreja. E a criança imediatamente, M, para mim, é Maranata. E a professora tomou um susto por causa da palavra ser diferente. Certamente ela não conhece Maranata. Se ela conhecesse, quem sabe agora ela não vai lá e coloca no Google lá, Igreja Maranata, né? Aí ela continua. A criança explicou que Maranata quer dizer o Senhor Jesus vem. Aí, olha só, prestem atenção. Aí, todas as vezes agora que na classe alguma criança vai falar alguma coisa que não convém ali de palavras, deve ser o quê? Um palavrão, uma palavra torpe? Elas, ao invés de falarem, elas repetem Maranata. Aí a criança está sendo alfabetizada, aí chega na letra M, a criança fala Maranata, e agora, então, as crianças, em vez de falar um palavrão, falam Maranata. Meus irmãos, aí elas repetem Maranata dizendo que aprenderam aquilo com aquela criança servo do Senhor. Meus irmãos, olha só, isso é o testemunho. Não é o testemunho que Gedeu te falou. Gedeu te falou que ele está lá falando e as pessoas estão sendo curadas em casas, nos hospitais. Meus irmãos, a gente podia colocar o pezinho um pouco no chão de vez em quando, né? Roseli? O que o Gedeuti está ensinando e o que eles estão aprendendo ali chama-se idolatria. E a idolatria foi o maior pecado do povo de Israel. Eles foram para o cativeiro por causa da idolatria. E agora me lembrei também da Igreja Romana, né? Eu fui católica muitos anos, até meus 21 anos, e eu lembro que né, quando a gente ficava espantado com alguma coisa, né, a gente falava, minha nossa, quer dizer, minha Nossa Senhora, né? Ave Maria, né? Ave Maria. Então, a gente fala, o Gedeuti mesmo já se referiu à Igreja Romana como, né, a mariolatria, Maria,
e fez desdém com a Maria, tudo, né? E falando que ele quis dizer da mariolatria, mas ele está fazendo coisa muito pior. Ele está fazendo, né, incutindo aí na cabeça das crianças, né, esse negócio agora de Maranata. Seria o quê? Maranata latria, algo assim. Então, eles realmente virou uma idolatria. Só que as pessoas não estão se apercebendo disso. O povo de Israel também não estava se apercebendo. Eles foram caindo na idolatria, até que entraram num poço, né, muito fundo, e acabaram indo para o cativeiro. Então, eu falo assim, gente, olha, a idolatria é um dos piores pecados que existe. Existem muitos, né? Mas a idolatria, aí eles ficam falando das outras religiões, ficam falando do movimento, porque lá tem a Maria, lá tem não sei o quê, lá tem o adventismo lá, guarda o sábado, ali eles estão guardando o domingo, de manhã. E fico aí, né, o menino carregando, porque domingo de manhã é o dia que eu vou para a escola bíblica. Olha, esse menino ia ganhar muito mais se ele fosse com os pais dele para o zoológico, fazer um piquenique com a família, ia ganhar muito mais. O zoológico aqui, Joaquim, em Brasília, é muito bom. Bichos lindos, maravilhosos, lugar agradável, apuro. Está ali com a família, é muito bom. Olha, ele está perdendo o tempo dele, esse menino, e a família também carregar. Então, a dica que eu fico aqui, que eu deixo aqui, pega seu filho, vai para o zoológico, vai para uma praça, vai para a praia, vai tomar sol, né, vai brincar, construir castelinho de areia, né? Castelinho de areia, uma hora ele vai indo, ele destrói mesmo. Vem a água e destrói, né? Aí é uma pena que parece que é isso que está acontecendo com a Maranata, né? Gedotino não está vendo, não, ele tá insistindo, está no desespero total com essa campanha aí do link aí, né? Mas a gente sabe que o castelinho de areia dele está desmoronando, né? Joaquim, o que você nos diz sobre os curados maranáticos? Só pegar um gancho aí que a irmã Roseli, você falou sobre o zoológico, né? Aí tem um irmão aí, pastor Saulo, que ele está em contato comigo, e saiu da Maranata e resolveu fazer um curso de teologia. E foi perguntar o professor dele o que ele achava do jejum dormindo, o jejum da Maranata. Ele falou assim, jejum é universal. E ele, que? É o jejum que os animais fazem, o boi faz, todo mundo faz, porque está todo mundo dormindo sem comer nada. Então é o jejum dormindo, né? Isso é só para você entender. Isso é assunto sério. Mas olha só, pessoal, eu pergunto ao Gilson, se o Gilson tem noção da quantidade de irmãos com depressão, com desejos obscuros que está tendo na Maranata, que chega para nós, né? A gente hoje, nós temos uma psicóloga, né, irmã Roseli? Tem uma psicóloga lá no grupo das irmãs. Nós temos psicanalista para ajudar os irmãos. E, infelizmente, eu tenho uma notícia não muito boa, né? Isso não aconteceu agora, né, pastor? Mas como ninguém fala nada, a gente tem que estar lembrando para eles que a mensagem deles não traz paz. A mensagem do Judeti traz guerra, destruição. Quem ouve a mensagem do Judeti, a mensagem do pastor da Maranata, e guarda a mensagem, ele vira caco, ele se deprecia, ele vira pedaços. É isso que a família vira, né? Em Montes Claros, inclusive, a esposa do tesoureiro, né, infelizmente, né, com depressão, e ele, no mesmo lugar que teve testemunho da pastor, e ele não cuidou, né, e ele fazendo muita obra, quando ele procurou, ela tinha tirado a vida dela. Então é muito difícil ouvir isso, tá, pastor? É muito difícil. Porque os pastores da Maranata não têm compromisso com pessoas. Eles têm compromisso com o profético e o profeticamente do Judeti Gueiros. Então, as igrejas Maranata, os irmãos estão morrendo. Os irmãos estão com depressão. Então, pastor, o que acontece? Como eu vou voltar lá do... Aí tem irmãos de Salvador me passando, que conseguiram se libertar,
Ontem mesmo eu conversei com um diácono lá do interior, sabe? E do interior do Rio Grande do Sul. Então, tá assim, ó, tá o êxodo total. O canal Maranata Anátema tem feito o trabalho que ele foi feito, para que ele veio, né, pastor Sol? Que nós estamos aqui, quando alguém perguntar para nós, eu quero provas, nós temos provas do que a gente fala. Que nós seguimos a Bíblia, a palavra de Deus. Então, o que a gente vê aí é uma decadência total, total, total. Eles estão aí, agora mesmo, né? Agora tem a TV Manaim, Rádio Manaim, né? Tem até TV a cabo, sabe? Então, eles estão em desespero, porque eu imagino, pastor Só, que o censo que foi feito, o último agora, deu um sacode no Judeti na turma dele, eu acho. Ok, Joaquim, Roseli, quer falar? Só uma coisa, o Joaquim está falando do censo. Eu acho que essa loucura toda aí para correr atrás de inscrito para o canal deve ser por causa desse censo. Não sei se tem alguma coisa, porque ele deve estar com medo do censo, entendeu? Para rebater o censo, ou se eles vão questionar, mostrando que tem 1 milhão de inscritos no canal, deve ter alguma relação, alguma coisa. Porque não se corre tanto assim atrás de inscrito para chegar a 1 milhão a troco de nada. Não é por conta disso, nem é por conta também financeiro também. GDT tem dinheiro para comprar a rede TV. Parece que estava até à venda aí. Só falta agora esse processar IBGE, né? Agora esse processar IBGE dizendo que eles têm mais de 1 milhão e que eles não são essa perebada, essas cascas de pedida que eles estão, todo mundo está falando que são, entendeu? Ele vai ficar processando o IBGE. Escuta só, foi. Muito bem. Então, olha só, eu tenho aqui três tópicos ou 4 aqui especificamente sobre a questão do livro de Cantares, sobre aquilo que Gedeu te ensinou sobre o livro de Cantares. Eu acredito que o tempo não vai ser suficiente. Eu vou, então, dar só uma passada rápida aqui, tá certo? Porque, em primeiro lugar, o coração mudou de lugar no peito humano, né? Segundo Gedeuti, o coração agora ele não fica mais do lado esquerdo do peito, mas fica entre os seios da amada. Não sei se vocês perceberam, né? Vou rapidamente aqui, só para vocês tomarem conhecimento. Ele diz o seguinte, abre aspas, o meu amado é para mim, a igreja falando, como um ramalhete de mirra. Ele está entre os meus seios. A igreja, naquele período, o início da igreja, tudo o que Jesus tinha para a igreja era sofrimento. Ela está, mas ele está no meu coração. O meu amado é como ramalhete de mirra, mas ele mora no meu coração. Eu amo ele assim mesmo, ou seja, então ele quis dizer assim, aquele texto de Cantares que diz que o meu amado é como um ramalhete de mirra entre os meus seios. Bom, entre os meus seios fica no meio do peito, não é isso? Entre os dois seios, não é isso? Não é isso, né? A gente não pode mudar também o que está escrito, né? Agora, o que é interessante é que quando o texto diz que o amado é como ramalhete de mirra, ele não está querendo dar ênfase à mirra, ele está querendo dizer exatamente ao saquitelzinho que ficava como se fosse o colar pendurado aqui e que ficava entre os seios da mulher. É isso. Então, a questão aqui não é pelo fato de ser a mirra. A mirra, ela tinha lá o seu perfume, mas a questão não é essa. Ele estava querendo dizer onde estava a cabeça do amado. E onde a cabeça do amado repousava durante a noite. O texto ali é muito tranquilo para você ler e para você entender. Mas o que acontece é que Gedeuti, então, que diz que o ramalhete de mirra entre os seios da amada é porque o amado está no coração. Coração que eu saiba está aqui e não aqui. Mas Gedeuti mudou o coração de lugar. Interessante, né? Mas vamos lá. Aqui, outra coisa, ele faz o seguinte, ele transforma a noite em dia. O inventário de Gedeuti mudou a noite para dia. Querem ver? Ele diz o seguinte, abre aspas, quando ela sente, no primeiro capítulo logo, ela sente que Jesus foi um sofrimento para ela. A igreja primitiva foi isso, mas ele mora no meu coração. Ele, para mim, é um ramalhete de mirra, é só sofrimento.
mas ele mora no meu coração. Então, essa era uma característica da igreja primitiva, que foi as cruzes, as fogueiras e tudo isso. Aí ele faz outra pausa para tossir, né? Acontece, meus irmãos, que vejam só, aqui, quando há essa referência em Cantares, capítulo 1, no verso 13, né, que Gedeuti diz que é uma referência à igreja primitiva, não foi isso? Ele não fez uma referência à igreja primitiva, né, que ela passa pelo sofrimento, mas ela ama Jesus a si mesmo, e este seria o momento inicial da igreja, o momento da igreja primitiva, né, primeira hora do dia, pois a última hora do dia é para o tempo da igreja de Laodiceia, não é? Então ele começa lá naquele ensinamento para ele. Primeiro começa lá pela igreja primitiva, a igreja que é a igreja de Éfeso, né? A primitiva, aí depois ele vai terminar lá em Laodiceia, que seria a última igreja, que seria esta igreja deste nosso tempo, que é a igreja que está antecedendo a vinda de Jesus, que está próximo à meia-noite. À meia-noite, ouviu-se um grito. Não é isso que a Maranata ensina? Irmãos, olha só, não estou dizendo que isso é o certo, não. Eu tenho um estudo que mostra que não tem nada disso, mas enfim. Mas pelo ensino da Maranata, então, Éfeso lá, a igreja primitiva, está no início, está na parte do início, a parte primeira, que seria a parte do amanhecer, e a Laodiceia estaria perto do anoitecer. Mas vejam só, a referência do texto de Cantares é de um período noturno. Ele fez uma referência a um texto para poder dizer que é o amanhecer, que é a igreja primitiva, mas a referência do texto é de um período noturno. Olha só, Cantares, capítulo 1, verso 13. Então diz aqui, ó: o meu amado é para mim um ramalhete de mirra, morará entre os meus seios, versão corrigida. Versão revista e atualizada. O meu amado é para mim como um saquetel de mirra que repousa entre os meus seios. Aí já entrou o repousa. Agora vejam só na versão NVI. O meu amado é para mim como uma pequenina bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. Então, por quê? Porque o original, o texto original, o hebraico, ele faz referência, esse termo ele remete ao período noturno. Então, o amado está com a cabeça reclinada entre os seios, né, da amada durante a noite, como se ele tivesse, então, dormido com ela e reclinado a cabeça ali, passado a noite, com a cabeça reclinada entre os seios da amada. E aí Gedeuti diz, não, porque é o coração, que está do lado esquerdo do peito, e é a primeira hora do dia, sendo que o texto original faz referência noturna. Eu vou mostrar para vocês. Vocês vão pegar naquela Bíblia que eu costumo mostrar para vocês aqui, a TW, né, The Word, a Bíblia, e vocês vão ver lá H3885, que é o Strong. O Strong é exatamente que vai mostrar que essa palavra, a expressão no hebraico, ela faz menção ao período noturno, passar da noite, ou hospedar-se por uma noite. Essa é a referência do termo original no hebraico, né? A referência da mirra não é para dar ênfase ao perfume, mas ao local onde a cabeça do noivo está reclinada, né? Então, que é entre os seios da amada. Quem tiver curiosidade, pega a Bíblia The Word, né? Vocês vão ver lá, H3885, vão ver a referência que esse trecho faz referência a um período noturno. Mas para Gedeuti é o amanhecer, é o primeiro período, é o período da igreja de Éfeso, que é a parte do dia. Então, quer dizer, Gedeuti mudou o que no texto está de noite, mudou para de dia. E ele faz o contrário depois em seguida. Olha só, ele diz que o amanhecer é o anoitecer. O amanhecer vira anoitecer no inventário de Gedeuti. Por quê? Ele disse assim, ó, mas quando chega na frente, aí já no capítulo 4, 3 ou 4, ele nem sabe, seja lá o que for, quer dizer, tanto faz. Ele diz, capítulo 3, capítulo 4, não interessa. Interessa o que eu vou dizer. O que está escrito lá, vocês podem largar para lá, seja lá o que for, não importa. Importa o que eu vou dizer para vocês. É exatamente isso que ele faz. Não interessa o que está escrito. Interessa o que ele vai dizer. E ele pode mudar a Bíblia tranquilamente, ele vai dizer, é revelação e está tudo certo. Mas vejam só que curioso, né? Ele diz o seguinte, quando ele diz assim, é a igreja à noite, eu venho buscar a minha igreja no cair da tarde, à noite. Então, ele está dizendo que Jesus vai buscar a igreja no cair da tarde, à noite. Mas antes da noite,
Antes que chegue o ano 2000 para nós, o período da noite, eu não vou nem explicar essa questão do ano 2000 aí, que eu sei bem que referência que ele faz. De Adão a Abraão, 2000, Abraão a Jesus, 2000, e então de Jesus até o nosso tempo, 2000, então agora, pronto, estamos para entrar no 7º dia, que é o período do milênio. Enfim, mas não interessa aqui, não é o caso. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, que esse período aqui, que ele está se referindo no livro de Cantares, é o período do entardecer, onde a noite cai. E por que ele faz isso? Porque o texto da Revista e Corrigida leva a esse entendimento equivocado, se a pessoa realmente não procurar olhar no original. Ele vai ter um entendimento equivocado. Olha o que diz a Corrigida. Antes que refresque o dia e caiam as sombras. Então, qual foi a impressão que a gente ficou aqui? E é o que Gedeuti embarcou e disse que é revelação. Então, antes que refresque o dia e caiam as sombras, dá a impressão que o dia refrescou porque entardeceu e caiu a sombra, que é a noite. Mas não é isso que o texto diz. Tanto é que isso é corrigido em todas as outras versões. A versão, por exemplo, a atualizada vai dizer o seguinte: antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Vejam o que diz a NVI agora. Enquanto não raia o dia e as sombras não fogem. Então, o que o texto diz? O texto diz que isso é o amanhecer. Então, antes que o dia raie, ou antes que fujam as sombras, ou seja, antes que a noite passe, ele está se referindo a um período da noite. Mas Gedeuti quer dizer que isso aí é um período antes da noite. Irmãos, olha só, eu teria que explicar isso aqui mostrando o texto com muito mais cuidado, mas eu queria só dizer para vocês, meus irmãos, olha, tudo isso que Gedeuti falou hoje, você tem que pegar e tem que dizer, tá tudo errado, do início ao fim. Agora, ele inventou um enredo e não interessa o que está escrito, não interessa o que o texto quis dizer, não interessa a lógica, não interessa nada, interessa só o que ele quis dizer. Eu queria apenas mostrar para vocês o quanto Bíblia não tem valor nenhum na Maranata. E o que tem valor é aquilo que Gedeuti diz que é a verdade. A heresia que ele ensina passa a ser, então, a palavra de Deus e estar no mesmo nível, em pé de igualdade, com aquilo que o Espírito Santo deixou revelado para toda a humanidade por meio da Bíblia. Você esquece a Bíblia, esquece o que o Espírito Santo revelou e fica com os inventários de Gedeuti. Roseli? Bom, Gedeuti é um Deus, ele faz o que ele quer da palavra, né? Como você falou, né? O que vale não é o que está escrito na Bíblia, é a interpretação dele, é o que está na mente dele ali, o que passou na mente dele, que está valendo. Você tem que engolir isso. Se você é um bom maranata, engole isso. Não tá ruim de engolir, toma um copo d'água, faz que nem eu, toma toda hora um copo d'água. Hoje até que ele não pediu copo d'água, ficava lá tossindo. Mas tem que ficar tomando copo d'água nessa ideia doida do Gedeuti aí mesmo, porque para engolir tudo isso tem que ter um balde de água, né? Mas o texto é muito claro. Eu leio da NVI. E eu falo, gente, é bem claro. E ele trocou tudo. Não deu valor nenhum que está escrito, mas fala, gente, a pessoa que tem um mínimo de raciocínio, que sabe ler. É só ler aqui que está escrito assim, lá, Cantares 4:6. Cantares da Bíblia, não inventários de Gedeuti. Olha o que está escrito na Bíblia. Enquanto não raia o dia e as sombras não fogem, irei à montanha da mirra e à colina do incenso. Ou seja, raiar o dia. O que é raiar o dia? É quando amanhece, não quando anoitece. Ele falou que é quando anoitece, não, é quando amanhece. Tem a musiquinha lá da Maria Bonita, né, que a gente escuta desde pequenininho, né? Acorda, Maria Bonita, levanta, vai fazer o café. O dia já vem raiando e a polícia já está de pé. Não sei o que tem uma coisa a ver com a outra, mas para ilustrar para vocês que o dia já vem raiando e já está todo mundo em pé aí, né? Então, raiar, o que é raiar? Raiar o dia está amanhecendo, o dia está nascendo. E Gedeuti fala que está anoitecendo. Aí ele trunca tudo. Bom, é Gedeuti sendo Gedeuti, né? Então, aí ele tem que soltar a pérola dele. Se não soltar, não truncar tudo, não inventar, não distorcer tudo que está escrito, não é Gedeuti. Gedeuti veio para isso, para inventar. É inventários de Gedeuti mesmo.
Joaquim, o que você nos diz sobre esses truncamentos de Deuti? Difícil, né? Até que todo mundo já sabe da bobagem de Judeti, né? Que alguém pode dizer, Judeti está com 90 anos, você tem 90 anos. Judeti, rapaz, desde a década de 80 que eu conheço Judeti, é o Judeti. Ele nunca mudou. Só que antigamente era 4 paredes, ele falava e nós saía batendo no peito que essa obra é de Deus, né? E que ninguém mais presta. E agora tá ao vivo e a cores para todo mundo ver, que era da internet, né? Mas eu chamo a atenção agora, pastor Saulo, dos pastores da Maranata, que estão guardando a palavra do Judeti. Eu quero saber qual o fim disso tudo. Jesus, no Evangelho de João, 14, versículo 23, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Será que com a mensagem que o Judeti está te ensinando, Jesus vai fazer morada em você? Não vai. Porque é tristeza, depressão, destruição de família, porque é mentira do início até o fim. E o Judeti sabe que ele não consegue enganar mais ninguém. E a turma dele, que está com ele, também sabe disso, pastor Saulo. É tanto que fica, Judeti, a coisa está linda, está maravilhosa, olha como é que está aqui, a Europa está bombando. É porque o salário tem que cair no final do mês. Aquela bolada. Eles viajam para o exterior com cartão corporativo, né, no nome da igreja, que eles gastam à vontade. Tinha um irmão que falou comigo que havia situações de chegar em hotel 5 estrelas e reclamar do camarão na Europa. Então, é um desastre, entendeu? É um desmando total. Tá brincando com o irmão, como o senhor disse no início do vídeo, tá brincando com o irmão que vende lá seu picolézinho e tira 10% de entrega. Entendeu? Então não tem esse negócio de, tá uma benção lá não. Amadeu mandou notícia. Amadeu tem que mandar notícia mesmo. Amadeu, ele sempre recebeu benefício da Maranata. Ô, Joaquim, eu nem sabia disso, mas enfim, eu acredito que você está recebendo essas informações aí. Eu aqui devo estar muito desinformado mesmo. Mas olha só, a gente já está com a nossa hora aqui avançada, e até para poder agora fechar com chave de ouro, eu não vou nem comentar aqui que ele fez uma referência que o Espírito Santo preserva a igreja do pecado, né? Ele falou isso, o unguento derramado é o seu nome. Quando Jesus morreu, ele derramou o seu Espírito. Observem, para quê? Para que o corpo, que é a igreja, não venha a apodrecer, entendeu? Então, o unguento derramado é preservação. O Espírito Santo é que preserva a igreja do pecado e do mundo. Não tem outra coisa. É a única coisa que você pode usar. Meus irmãos, eu não quero nem fazer nenhum tipo de afirmação, eu deixo aí para você que está assistindo, para que você coloque nos comentários aí o que você pensa. É o Espírito Santo que impede as pessoas de pecarem? Né? Porque o pouco que eu conheço de Bíblia, desde o início, o Senhor ele colocou a árvore acessível ao homem, para que o homem tivesse como pegar o fruto e comer se ele quisesse, embora houvesse uma palavra para não fazer isso. Ou seja, o Espírito Santo não foi lá, não segurou Adão, olha, não faça isso, pelo amor de Deus, não pegue. Não, o que acontece, e deixa você mesmo comentar aí, não é que o Espírito Santo fica aí impedindo alguém de pecar, não. O que impede alguém de pecar é o conhecimento que ele tem da palavra, né, aquilo que é a vontade de Deus, e ele conscientemente, ele opta por não pecar, porque ele quer, então, agradar a Deus e andar segundo. O Espírito Santo, obviamente, sempre vai estar nos ajudando, apontando, mostrando a verdade, que já está revelado ali, olha só, tá vendo? Aqui a vontade de Deus é que você não adultere, é que você não furte, não desvie dízimos, né? Mas o que acontece? O Espírito Santo impediu os irmãos lá de desviar o dinheiro dos dízimos da Maranata, por que o Espírito Santo não impediu, então?
Né? O Espírito Santo não é aquele que impede, a Igreja Maranata não foi sempre aquela que é a obra do Espírito Santo, o Espírito Santo aqui dirige tudo, faz tudo. Por que o Espírito Santo, então, não impediu esse desvio milionário de dinheiro da Igreja? Então, quer dizer, eu não quero nem falar aqui sobre isso, né? Que deixe cada um na sua igreja, cada um tem o seu ensinamento. Diga aí, pergunte aí para o seu pastor onde você está, se o Espírito Santo impede as pessoas de pecarem. Né? Porque Gedeuti falou que o Espírito Santo impede as pessoas de pecar. E aí, agora, para fechar com a chave de ouro, como eu disse, olha o que Gedeuti disse. Eu vou abrir para vocês comentarem. Nisso aí está o segredo. Não há outro evangelho. Ele não tem nada que explicar mais de evangelho. Se o Espírito Santo não estiver fazendo isso no coração, na sua vida, que é que vai valer? Então, a nossa palavra é essa. Pregar o evangelho é dizer isso aqui. É dizer o que nós estamos dizendo aqui. Então, Gedeuti diz que pregar evangelho é isso que ele está ensinando aí de Cantares de Salomão. Isso é o evangelho? Meus irmãos, me perdoem os irmãos da Maranata. Isso nunca foi evangelho. Evangelho, que eu saiba, as bases do evangelho é arrependimento. Não vejo arrependimento. Né? Se você vê, Gedeuti aparece hoje, né? Até, graças a Deus, melhorou de alguma doença que ele estava aí, de uma enfermidade que ele estava passando, mas nem assim ele se arrepende de nada, ele volta soberbo, arrogante, megalomaníaco, entendeu? Ele não há arrependimento. Então, o evangelho que eu conheço é arrependimento, é confissão de pecados. Onde foi que alguém já viu algumas das pessoas que desviaram o dinheiro da igreja se arrependendo, confessando o pecado? De fato, a gente fez isso mesmo, nós nos arrependemos. Vocês já ouviram alguém fazer isso? Ninguém se arrependeu de nada. E até mesmo aquelas pessoas que estavam no processo estão aí pregando. Não é? Eu não tenho certeza, mas eu acredito que o Antônio Carlos também, que está aí dando aula de dízimos, ele estava no processo ou não estava? Não tenho certeza. Você tem aí o próprio Gedeuti, o próprio Amadeu, né? Eu esqueci o nome do outro aí, que eles chamam de um nome esquisito aí, que eu não vou nem repetir aqui. Mas essas pessoas estavam lá e eu não vi ninguém se arrepender de nada, ninguém confessar nada, né? Ninguém pedir perdão, as pessoas se sentiram lesadas. Meus irmãos, se existe uma coisa que não tem na Maranata, é evangelho. Por quê? Porque evangelho, as bases são, Jesus veio para nos proporcionar exatamente o perdão, que começa com o arrependimento, com a confissão, com o pedido de perdão a Deus e aos homens, não é? E aí, então, com o pedido de perdão, nós, então, em vez de nós morrermos pelo nosso pecado, nós fazemos remissão, então, ao sacrifício que Jesus fez. E nós não morremos, mas não é clamando pelo sangue de Jesus, é arrependendo. Não é clamando pelo sangue de Jesus, é confessando o pecado. Não é clamando pelo sangue de Jesus, é restituindo aquilo que nós prejudicamos os irmãos. Não é clamando pelo sangue de Jesus, é pedindo perdão. Não só a Deus, mas aos homens, porque de perdão a Deus eles pedem, né? Josias hoje ajoelhou, perdoa os nossos pecados. Então, Josias, confessa o pecado. Confessa o pecado, diz qual é o pecado, então, e pede perdão a Deus e pede perdão às pessoas que foram prejudicadas pelo seu pecado. Porque semana passada você mentiu, outro dia você mentiu com o número de inscritos. Você, o Josias, alguma hora ele se arrependeu? Alguma hora ele confessou? Alguma hora ele procurou consertar aquela mentira que ele contou? Não. Irmãos, não existe evangelho na Maranata. Evangelho não é isso que Gedeuti está dizendo que é evangelho. Evangelho para Gedeuti é Cantares de Salomão. Roseli? Ele falou que o que impede a pessoa de pecar é o Espírito Santo, mas uma das coisas que está escrito lá na Bíblia, acho que é Oséias, né, que fala que meu povo peca por falta de conhecimento. Então, muita gente, eu acredito que está cometendo um erro muito grande, porque não conhecem a Bíblia, ficam caindo nessa arapuca aí, como diz a irmã aí, cai nessa arapuca que é a Maranata é uma arapuca, irmãos. Ela é uma armadilha, e ela é bem pensada para fisgar as pessoas. Seita, assim, é fácil de entrar e é difícil de sair. Você fica enroscado ali dentro, depois para sair, e vão enchendo o seu ego ali com funções, com cargos, com tudo. Ninguém é nada ali dentro, né? Ninguém é nada, mas eles dão a entender que a pessoa, né, é importante ali dentro, principalmente os homens que vão ali para trás do púlpito, tal, né, aquele negócio todo, né? Agora eles estão chamando as mulheres, né?
não só para lavar banheiro, mas também para dar uma aula ali no Manaim, fazer alguma coisa, uma certa importância ali dentro, né? Mas a gente sabe que a mulher não tem importância nenhuma ali, né? Bom, depois a gente conversa sobre esse assunto, mas o que eu quero deixar aqui é que a Maranata é uma seita mesmo, não prega o evangelho, como você falou, está longe do evangelho, quilômetros, né? Anos-luz do evangelho, né? Está muito distante, né? Eles usam Jesus só como para dizer que não é, Jesus vem, não, é a Maranata, a ênfase está em cima da Maranata, do nome, da seita, da bandeira deles, que é a Maranata, né? Essa que é a ênfase deles, né? Joaquim, o evangelho é isso que Gedeuti está ensinando? O pacote vem escrito Jesus, né? Na hora que você abre, né? Na hora que você abre o pacote é mentira, engano, corrupção, pirâmide financeira. E o problema todo é proteção para esses caras. Eu nunca vi um lugar para proteger esse tipo de gente. Sabe? Sempre que acontece, lá, né, o Picone, pergunta aqui, ó, o povo de Belo Horizonte está ouvindo, ó, vai ver essa live, pergunta o Picone, os pastores envolvidos na Pirâmide Brasil Container, teve mais de 1.000 pessoas lesadas, houve até pessoas, pastor Sola, que entrou em depressão e tirou a própria vida, porque deu tudo, porque eles acreditaram que os pastores tinham a revelação, eles sabiam o que fazia, entraram nesse negócio, nessa furada, né? Os irmãos que foram lesados no plano de saúde, Executive Med, Corpo tá assim, no Hospital Glória, que foi comprado aqui em Vila Velha, que está no mato lá, tá só o mato. Entendeu? Então não tem, é negócio. O Judeti montou Maranata para negócio, né? Colossenses 3, versículo 9, diz assim, ó, não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos. Será que desde sempre Judeti e os pastores da Maranata não se despiram do velho homem? Eles continuam mentindo? Continuam sendo mentirosos? Será que é só isso que sabe fazer? Muito bem, Joaquim. Bom, meus irmãos, chegamos então ao final do nosso breve comentário sobre a EBD de hoje. Agradeço muito a participação dos nossos comentaristas, Roseli Pereira, Joaquim Wallace de Souza, e agradeço também a você, meu irmão, que teve a paciência de nos acompanhar até aqui. Desejamos que Deus abençoe a sua vida, que os seus olhos se abram e que você um dia conheça de verdade o Evangelho de Jesus e também que possa ser melhor esclarecido sobre todos estes ensinamentos equivocados da Igreja Maranata. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!